Eu quero o Salmo 22, versículo 28, se eu não me engano. Então Deus me deu uma palavra específica para essa noite, amém? Deus tem, olha, assim como as pessoas, as nações, ela tem um destino profético. Todas as nações têm um destino profético. Todas as nações. Nós vamos ver isso na história, na caminhada da história. Olha lá, Salmo 22, versículo 28 diz: pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Amém? Eu vou pegar dessa água aqui, não sei se já pegaram. É Ele quem governa as nações, amém? Então Deus tem um destino profético para todas as nações. Você pode ver no decorrer da história, nações uma sobre as outras passaram a dominar os destinos do mundo, da humanidade. E a gente pode ver que o trabalho de Deus com as nações começa com Israel, né? Israel foi uma nação, não está bem claro isso na Bíblia, que Israel foi uma nação escolhida por Deus. Deus escolheu Israel. Deus escolheu um homem, Abraão, para através desse homem levantar uma nação. E isso que é emocionante, querido, porque Deus, Ele age contra todas as probabilidades. Deus não é o Deus da lógica, do racional, do provável. Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus dos impossíveis, amém? Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus levantou um homem, Abraão, com uma mulher estéril, Sara. E ela não foi estéril até os 32, 33. Ela foi estéril até os 90 anos, foi isso? 90 anos, se eu não me engano. 80, não sei, mas ela era bem idosa, Sara, quando concebeu. E contra todas as... Nem o próprio Abraão, até a própria Sara duvidou da promessa do Senhor. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E ele fez esse anúncio para ele, ele tinha 75 anos, foi isso. 75. E daqui a pouco passaram-se 25 anos. Ele tinha 100 anos e Sara 90, é isso? Tinha 100 anos e Sara 90. E ele se lembrou da promessa e aí ele foi falar com Deus: Deus, olha, eu sou rico, sou abençoado, mas eu não tenho filhos. E Deus falou para ele: Abraão, eu estou cuidando de tudo. E na velhice de Abraão, Deus deu um filho a Abraão, Isaque. E de Abraão, uma nação nasceu, a nação de Israel. Amém, querido? Então Deus criou, deixa eu pegar aqui o pequeno, aqui que eu fiz agora. Outra coisa, querido. Às vezes, durante o culto aqui eu fico com o celular, mas não se preocupe não, eu não fico olhando a internet, olhando o zap, eu fico olhando a Bíblia, eu acompanho a Bíblia aqui. E na maioria das vezes Deus fala comigo no momento do louvor. E aí Deus fala comigo, eu vou pegar o texto bíblico para ler, e Deus fala comigo ali naquele texto. Eu fiz esse resumo, breve resumo aqui. Mas Deus falou comigo ontem à noite. Então, Deus trabalhou com nações. E Deus é o Deus dos impossíveis. E talvez hoje você não dê nada pelo Brasil, né? Eu estava conversando com os meus filhos, meu filho Francesco, o filho tem 30 e poucos anos, e eu disse para eles, muito incrédulos, né, sobre o Brasil se tornar uma grande nação, sobre o Brasil ser reconhecido no contexto internacional como uma potência mundial. E eu estava dizendo para eles: meus filhos, você tem 30 e poucos anos, o Brasil tem 500, o Brasil como nação, 500, e o Brasil já passou por inúmeras crises, e o Brasil está aqui hoje. Eu creio, o Brasil está preparado para um novo tempo, e eu vou mostrar isso aqui, e Deus ministrou isso ao meu coração. Independente dessa eleição, de quem ganha isso ou aquilo, Deus tem um projeto para o Brasil.
e para o mundo, através da nação brasileira. Amém? Você pode dar um aplauso por isso? E olha, Abraão, leia a Bíblia que você fica muito empolgado, muito maravilhado com as maravilhas de Deus. A Bíblia diz que 5 reis, as 5 potências econômicas da época, atacaram a cidade de Sodoma, onde morava o sobrinho de Abraão. 5 reis, vai lá, depois vai em casa, 5 reis, os reis de Elão, era a potência mundial da época, e eles foram lá na casa, lá em Sodoma, e capturaram Ló e a sua família, levaram todos presos. Abraão, com 318 servos, venceu 5 reis, com um exército de servos feitos em casa. Meu irmão, Deus é o Deus dos impossíveis. Deus não trabalha como o homem trabalha. Amém, querido? Você pode dar um aplauso para o Senhor, porque com 318 servos, a Bíblia diz, nascidos na casa dele, servo nascido em casa, ele venceu 5 reis. Por quê? Porque é ele quem governa as nações. Ele levanta reis e ele derruba reis. Ele mostrou isso para Nabucodonosor. A gente olha para o mundo, para o Brasil, vamos olhar para o Brasil hoje. Puxa, mas são tantos impedimentos, são tantos obstáculos, são tantos empecilhos. Olha o establishment, olha isso, olha aquilo. Para Deus não tem impossíveis. Ele move o sistema, ele estabelece o que ele quer. E o Nabucodonosor estava se gabando, olha lá o que eu construí e tal. E Deus disse, Nabucodonosor, fica na tua, porque se tu tem algum poder, foi eu que te entreguei, porque eu levanto o humilde lá de baixo e coloco entre os poderosos, e eu posso pegar um poderoso e colocar lá no chão. E ele deixou Nabucodonosor louco durante 7 anos, o homem se embirutou, que ele comia capim como um animal. Mas eu ainda não cheguei lá no Nabucodonosor não, ainda estou aqui no início. Depois, Deus levantou a família de Abraão. E depois de Abraão, Deus levantou a família de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E veio um tempo de seca, de dificuldade. Quem era a grande potência da época? O Egito. O Egito teve um destino profético, meu amigo. Deus tem um destino profético para cada nação. Foi o Egito que acolheu Israel, o povo escolhido, a nação da qual viria o Messias, senão eles iriam morrer. O Egito acolheu, o Egito teve um destino profético, porque Deus falou para Abraão isso. Abraão, naquela conversa lá, naquele papo com Abraão, que Abraão estava se queixando, que não tinha filhos, que não tinha herdeiros. Abraão estava se queixando, e Deus falou para ele, não Abraão, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cuidando da tua herança. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te levantar como nação, tu vais ser escravo, teus filhos, teus descendentes vão ser escravos no Egito por 400 anos, depois de 400 anos, eu tirarei ele de lá com mão poderosa, e estabelecer ele como nações. Deus governa as nações. 400 anos antes, ele previu a história. Ele disse, esse povo vai para o Egito, ele vai ser escravo durante 400 anos, lá ele vai se multiplicar e reproduzir. De certa maneira, no Egito eles estavam protegidos pela maior potência da época, mesmo como escravos, mas eles tiveram liberdade ali para crescer, para se multiplicar, porque o Senhor governa as nações. Dê um aplauso para o Senhor. Agora depois, esse povo, 400 anos como escravo no Egito, a nação mais poderosa da terra. Imagina, querido, pode ser uma nação pobre, não é humilhando não, mas imagina, os haitianos escravos nos Estados Unidos. Como é, do ponto de vista humano, de que maneira eles se libertariam de uma nação poderosa? Tinha alguma estratégia humana que Deus pudesse, que os israelitas, humanamente falando, pudessem se libertar
do grande líder mundial da época do Egito? Não tinha. Era humanamente impossível. Mas Deus, aquele que governa as nações, o tirou de lá, com mão estendida, com braço poderoso. Ele tirou Israel do Egito e colocou Israel entre as nações. Escravos libertos, sem ação humana. Deus tem um destino profético para o Brasil. Tribos dispersas. Depois eles saíram dali, saíram do Egito como tribos dispersas. Josué formou um exército ali e venceram todas aquelas nações cananeias ali. Fizeram juízo sobre os cananeus, porque Deus falou para Abraão: Abraão, meu amigo, tu vais sair de lá do Egito, o teu povo vai sair de lá como escravo, porque ainda não encheu a medida de iniquidade dos amorreus. No tempo que Deus levantou Israel para destruir os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, todos os zeus lá, eles já estavam sacrificando crianças, e Deus os destronou, os tirou de lá. E Israel se levantou como nação. Por algum tempo eram tribos dispersas, mas depois Deus levantou Saul, e depois Deus levantou Davi, e depois de Davi Deus levantou a Salomão. E chegou o tempo em que Israel se tornou a maior potência da humanidade. Por quê? Porque o Senhor governa as nações. Saul, Davi e Salomão. Houve a decadência de Israel. Por quê? Porque eles pecaram. Não venha me dizer que o pecado da nação não tem nada a ver com o destino da nação. Eles pecaram. Se você for ler Jeremias, se você for ler todos os profetas, Isaías, você vai ouvir dizer que eles foram levados para a Babilônia porque desprezaram o Senhor, porque pecaram como nação. Como pessoas eles sempre pecaram, mas eles começaram a pecar como nação. Aí veio a decadência de Israel. Aí veio Babilônia, Nabucodonosor. Depois veio o Império Medo-Persa. Abra aí Daniel capítulo 8. Você pensa que Deus não se importa com as nações? Você pensa que Deus não está nem aí? Que Deus não está no controle? Eu vou ler rapidinho aqui. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Vou ler rápido. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estavam juntos ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Deixa eu dizer, sabe quem é esse carneiro que ainda não tinha chegado? Império Medo-Persa, representado por Ciro o Grande, e depois por toda a dinastia de Dario. Mas um mais alto do que o outro, que era o Império Persa mais forte, mais poderoso do que o Império Medo. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. O Império Medo-Persa dominou o norte, dominou o sul, dominou o leste e dominou o oeste. Não sei se eu troquei o oeste ou o leste. Olha lá. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte. Sabe, Daniel previu isso. Ainda não existia Ciro o Grande. Alexandre o Grande não tinha nem nascido ainda. Mas, Salmo 22, 28 diz: o Senhor governa as nações. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Daí, vi que o carneiro... Volta lá um pouquinho, por favor. Então levantei os olhos e vi e eis que diante do rio estava um carneiro, qual tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último.
Pode ir. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Império Medo-Persa, Ciro o Grande, depois todos os Darios, Dario I, Dario II, Dario III. Estando eu observando, eis que um bode, sabe o que era esse bode? Eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. O carneiro diante do rio significa Babilônia, que era as margens do rio Tigre e Eufrates. Então está falando de Babilônia e dos impérios que se sucederam lá. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu-lhe e quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Sabe quem era esse bode? Alexandre o Grande. Na batalha de Galgamel, ele com 47 mil soldados, derrotou o Império Persa com 250 mil soldados. Sabe por quê? Porque do Senhor é a guerra. Dê um aplauso para o Senhor. Deus está descortinando diante de Daniel o futuro das nações, o que vai acontecer. Vamos lá. Ninguém podia resistir ao Alexandre o Grande. O bode se engrandeceu sobremaneira. Alexandre estabeleceu sua capital na Babilônia. E na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Na sua força, Alexandre ainda era jovem. Com 33 anos, é isso? 33 anos, né? 33 anos. Ele teve, alguns dizem que foi malária, alguns dizem que ele foi envenenado. Mas no auge do seu poder, ele morreu. Daniel escreveu isso aí 100, mais ou menos 100 anos antes, 100, por aí, não tem, mas bem antes. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhes o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Sabe quais são os 4 chifres? Depois de Alexandre não tinha herdeiro. Na verdade tinha, deram fim no herdeiro do Alexandre. Herdou o reino 4 generais de Alexandre: Ptolomeu, que governava o Egito; Cassandro da Europa, e um outro que ficou. São 4: Ptolomeu, Cassandro e mais 2 que eu não estou lembrando aqui. 4 generais. E aí o império de Alexandre se dividiu e ele helenizou o mundo. E a partir daí houve o domínio, no tempo de Alexandre, houve o domínio dos gregos. Amém? Os gregos, eles globalizaram o mundo. Não é agora, esse não é o primeiro momento que nós estamos vivendo num mundo globalizado, não. Os gregos globalizaram o mundo, estabeleceram a língua grega. Nunca tinha havido isso, nunca tinha acontecido isso. O grego se tornou uma língua mundial. Eles globalizaram o mundo. Aí depois dos gregos, quem veio? Que saiu da ira de Alexandre? Veio os romanos. Você vê que a cultura romana é baseada na cultura grega. Os deuses romanos foram só mudar de nome para não ficar vergonhoso. O Zeus passou a ser Júpiter, a Vênus, a deusa do amor lá, Afrodite, passou a ser Vênus. A cultura grega influenciou todo mundo da época. Aí vieram os romanos. Você conhece os romanos? Roma foi um império de 1000 anos. Eles foram de 753 até 453 depois de Cristo. Depois dos romanos, caiu o Império Romano do Ocidente. Constantino se converteu ao cristianismo. O cristianismo começou a dominar contra todas as probabilidades. Aí Constantino mudou o governo para Bizâncio, Istambul. Aí veio o Império Bizantino. Está entendendo? Todos esses países,
Roma cumpriu o seu destino profético. Roma, como eu falei, a Grécia cumpriu o seu destino profético. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Se não fosse os gregos helenizar o mundo, os gregos levar a cultura grega, essa coisa do debate, essa coisa da filosofia, se não fosse os gregos levar a língua, o idioma para todo mundo, ia ficar difícil para o Paulo evangelizar, porque Paulo evangelizava em grego, todo mundo entendia grego, Paulo e os outros apóstolos. Aí veio o Império Bizantino, o Império de 1000 anos, de 453 a 1453 depois, o Império Bizantino. Era o cristianismo, se estabeleceu em Bizâncio, através, os imperadores eram cristãos. E sabe o que aconteceu? Nesse período, no ano 722, olha lá, o Império Romano do Ocidente caiu em 453. No ano 722, aparece quem? Maomé, o Islã, o muçulmanismo começou a aparecer no mundo. E eles foram poderosos, eles conquistaram Jerusalém, e eles começaram a influenciar o mundo todo. O mundo todo. Sabia que já era para nós sermos muçulmanos? Se você for estudar a história, o negócio que essa história que ensinam nas nossas escolas é um ensino decadente, mentiroso, enganoso, que apaga a nossa história, que é manipulado. Você sempre ouviu falar mal da Idade Média, né? Saiba disso uma coisa, a Idade Média teve os seus erros e seus defeitos, mas da Idade Média foi a idade de maior cristianismo. Os reis eram cristãos, eles temiam a Deus, eles honravam a Deus. Mas na cultura que a gente aprende hoje, tira todo o valor, aquele valor. Eles tiveram erros, sim, Inquisição e tantas outras coisas, mas era um tempo que o povo cultuava a Deus. E aí veio o islamismo. O islamismo esteve por dominar o mundo várias vezes. E Deus levantou quem, querido? Para se opor ao islamismo? Porque o islamismo invadiu a Península Ibérica, Espanha e Portugal foram invadidos pelos muçulmanos. A invasão ibérica, você já ouviu falar? E aí os muçulmanos começaram a dominar o mundo. Olha, em 1453, o fim da Idade Média. Sabe o que aconteceu? Os muçulmanos tomaram a capital do mundo na época, Constantinopla, foi conquistada pelos muçulmanos. E eles passaram a dominar quase o mundo todo. Você sabe quem Deus levantou para se opor aos muçulmanos? Você sabe? Qual foi a nação que agora ia cumprir o seu destino profético? Portugal. Diga, Portugal. Foi a nação que cumpriu o seu destino profético e defendeu o cristianismo. E defendeu o cristianismo do Islã. Foi os portugueses. Na escola a gente aprende que português é ignorante, que português nunca fez nada, que eles querem destruir a nossa história, querido. Mas na batalha de Juju, como é que é aquela batalha? Tem uma batalha que 12 mil portugueses derrotaram 100 mil muçulmanos. Batalha de Almansa. A batalha de Almansa. Tem aquela outra que foi o cara foi julgar o filho, vingar o filho dele. É outra batalha, Aljubarrota. A batalha de Aljubarrota. Os portugueses foram defensores do cristianismo na Idade Média. No fim da Idade Média, começo da Idade Moderna. Eles defenderam sabe aquele símbolo daquela cruz vermelha? A cruz de Cristo lá? Aquilo ali era a ordem dos templários, que eles defendiam o templo, que resultou das cruzadas que tiveram para retomar Jerusalém do controle dos muçulmanos. E, pasmem vocês, Portugal foi a primeira nação que teve um governo mundial. Portugal foi a primeira grande multinacional, o primeiro governo mundial, porque até aí, olha, os romanos, os gregos, eles governaram ali só a América. Portugal, Espanha, eles expandiram o mundo, descobriram um novo mundo, e Portugal defendeu o cristianismo.
O pessoal fala mal dos portugueses, mas olha, os portugueses, eles eram bons, incomparavelmente melhores do que os ingleses, do que os holandeses, do que os franceses. Por que não tem nenhuma colônia holandesa aqui no Brasil hoje, francesa? Os portugueses, quando eles chegavam no povo lá, que eles conquistavam, eles se uniam, havia casamentos, eles não tinham preconceitos, eles não eram preconceituosos. Já os franceses, os ingleses e outros, eles tinham preconceito contra o povo daquele lugar. A gente precisa estudar mais sobre a nossa nação, sobre as nossas origens. E por muito tempo, Deus usou Portugal para impedir o avanço muçulmano no mundo. E nós somos descendentes dos portugueses, querido. Nós somos descendentes dos portugueses. A única nação que defendeu o cristianismo. Olha, estar do lado da igreja é fundamental, querida. Olha, a igreja não perdeu o seu poder aqui na terra, não. A igreja só vai perder o seu poder aqui na terra depois do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, a igreja, os principados e potestades estão debaixo dos pés da igreja. Você pode dar um aplauso por isso? Estou correndo aqui. Teve a invasão ibérica. Portugal ajudou a libertar a Península Ibérica do domínio. Portugal se tornou uma potência mundial, porque defendeu o cristianismo. Quando todos começaram a perseguir o cristianismo, Portugal defendeu o cristianismo. Teve um tempo que Portugal meio que se desviou. Começou a perseguir a igreja, no tempo de Marquês de Pombal, no tempo da Revolução Francesa, quando começou o renascimento, o endeusamento da razão. O desaumento da razão. Sabe por que vocês falam da Idade Média? Porque a Idade Média estava centrada em Deus. A Idade Moderna centrou no homem, no iluminismo. No homem pode tudo, na razão, no intelecto. Mas vamos lá, seguir. Teve Portugal. Portugal perdeu a sua hegemonia. Mas aconteceu uma coisa. Vocês já ouviram falar da reforma? Aconteceu a reforma. E sabe quais os países que a reforma se estabeleceu primeiro? Alemanha e Inglaterra. Durante muito tempo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, foi o império mais poderoso da Europa. Mas depois veio o domínio para a Inglaterra, que também aderiu à reforma protestante. E a Inglaterra dominou o mundo, se tornou a maior potência mundial, o maior império mundial, a Inglaterra, baseada nos princípios do cristianismo. Não é à toa, não pense que é à toa que a Inglaterra quis se separar da União Europeia, não. Ali na União Europeia, meu amigo, é o principado do anticristo, é ali que vai se estabelecer o anticristo. Não é à toa que a Inglaterra saiu de lá, não. Mas veio o domínio da Inglaterra. E a Inglaterra fundou uma colônia nos Estados Unidos. Os primeiros americanos eram cristãos, protestantes, puritanos, amavam a Deus. Tem uma série da década de 70 que eu assistia, até coloquei o nome da minha filha em homenagem a essa série. Na verdade, eu queria colocar o nome do Chesco de Israel e a Jemima de Jemima, porque eram os dois filhos de Daniel Boone. Daniel Boone, um herói americano, um colonizador americano. Eles eram cristãos, evangélicos, cristãos puritanos. A nação, sabe por quê? Sabe por quê que os Estados Unidos se tornou uma grande potência? Por isso, querido. Eles amavam a Deus. Deus abençoa a nação que o ama, que o honra. Deus abençoa. Eu nunca vi na era moderna, meu irmão, um presidente, uma autoridade chegar na ONU e dizer: eu temo a Deus. Isso é radical, querido. Isso é destronar principados e potestades. As pessoas, hoje, falar que honra a Deus ou que teme a Deus, para o mundo é sinônimo de imbecil, de idiota, de alienado, de bobo. Mentalidade criada pelo iluminismo, pelo renascimento lá da Revolução Francesa. Que todo mundo está nessa vibe aí. Mas Estados Unidos foi levantado como nação, se tornou a nação mais poderosa da terra.
venceu várias guerras, nunca teve uma guerra no seu território. Isso é Deus. Isso é Deus. Mas nós já podemos ver o declínio dos Estados Unidos. Nós já podemos ver eles se entregando às práticas desse mundo, à vida desse mundo. Nós já podemos ver Deus mexendo no relógio das nações. Já podemos ver. Os Estados Unidos não é mais o mesmo, não será mais o mesmo. E não se engane, China nunca será potência mundial, pode crer nisso. E o Brasil é descendente dos portugueses. Ame Portugal, querido. Isso que me ensinaram, que Portugal foi uma grande nação. Só para te mostrar que Portugal foi uma nação levantada por Deus, ela tinha tudo para dar errado. Uma pequena cidade, um pequeno território, se eu não me engano, um pouco maior, um pouco menor do que o estado de Sergipe, se tornaram líderes mundiais, ao ponto de um determinado dia, o Papa estabelecer, terra desse lado é da Espanha, terra desse lado é de Portugal, dividir o mundo, uma naçãozinha, sabe por quê? Porque eles se colocaram a favor da igreja, se colocaram a favor de Deus, e nós somos descendentes desse povo, amém? Nós somos descendentes, a promessa é sobre o Brasil, não é da agora. Ao contrário de Portugal, o Brasil tem tudo para dar certo. E o Brasil vai dar certo. Quem crê? Eu estou me tremendo aqui, não ligue não. Eu vou pegar algumas profecias desta década, por homens de Deus, desse século, do século passado, a respeito do Brasil. Isso é documentado. Algumas profecias. Desculpe o treme-treme. Eu anotei aqui. 1912, Gunavingre, o fundador da Assembleia de Deus. Diga lá, meu irmão, a Assembleia de Deus é uma grande bênção no Brasil, é ou não é? Meu irmão, a história da Assembleia de Deus é linda. Gunavingre foi um fundador, um sueco. Um homem pobre, eles chegaram lá em Belém do Pará com uma mochila, os dois, Gunavingre e Daniel Berger. Olha o que ele disse. Chicago, Illinois. Foi lá em Chicago, Illinois, em 1912. Profetizou que é de uma cidade, eu li o livro, aqui não está nem bem detalhado, de um lugar chamado Pará, que ele não sabia bem onde era, ele foi pesquisar. De um lugar chamado Pará, no Brasil, cairia um poder de Deus que faria o último e mais poderoso despertar da terra. Você recebe isso? Dê um aplauso para o Senhor. 1935, William Marion Branham, um grande homem de Deus. Tem questões doutrinárias, mas um grande homem de Deus. Olha o que ele disse na cidade do Texas. Nas margens pobres da América do Sul, surgiram um povo marchando contra a imoralidade, e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Dê um aplauso para o Senhor. Smith Wigglesworth, um dos homens mais Smith Wigglesworth, ele era encanador, querido. Ele era analfabeto até os 18 anos. É o homem de um livro só. O único livro que ele leu foi a Bíblia. Se tornou um dos maiores pregadores do seu tempo. Olha o que ele disse em 1936, em Sydney, na Austrália. Ele profetizou que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres, que o grande derramamento seria no Brasil para a vinda do Senhor. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Ele disse que o último grande avivamento, o último grande derramamento do Espírito seria no Brasil. Kenneth Hagin, em 1970, ele profetizou que como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Dê um aplauso para o Senhor por isso. Vou pular alguns aqui. Brenda Kilpatrick, em Pensacola, em 1997,
vi um anjo balançando a bandeira do Brasil e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Você crê? Dê um aplauso para o Senhor. Valnice Milhomes é brasileira. Talvez você não dê muito valor a Valnice Milhomes, mas saiba de uma coisa: ela é uma mulher, se eu não me engano, não sei se eu nunca casou. Casou com Jesus. Uma mulher consagrada a Deus. E ela disse em 1997: o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder e trazer para o país lugar de paz, e trazer o país para um lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou para o Brasil. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Agora eu quero esse. Na cidade de Toronto, no Canadá, houve um grande avivamento em 2004. Cidade de Toronto. Muito parecido com o avivamento da Rua Azusa. Numa pequena igreja de 100 e poucos membros, houve um grande mover de Deus. Muita gente era batizada, cheia do Espírito Santo. Stacy Campbell, ela profetizou em 2004 e 2014 a respeito do Brasil. Olha o que diz Stacy Campbell, ela é uma cantora gospel e profetiza. Ela disse o quê? Profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado e que uma unção de justiça iria levar o Brasil ao primeiro mundo, levando a um grande avivamento. Agora deixa eu lhe mostrar, só para terminar, eu já vou terminar. Eu quero lhe mostrar aqui uma coisa. Essa profecia de Stacy Campbell, ela fez uma em 2014. Fez rapidinho, já terminaram. Não vou passar de meio-dia. Olha aqui, Stacy Campbell, você pode procurar depois. Há um movimento de reforma chegando no Brasil. Profetiza Stacy Campbell. Olha o que ele diz. Vou ler aqui para você a notícia. Em entrevista exclusiva ao Guia-me, Stacy Campbell fala sobre o momento atual do Brasil após profecia entregue ao país em 2014. 2014, querido. 2014, o início da Lava Jato, desses movimentos anticorrupção. Brasil, se prepare. Uma onda da minha santidade e do meu poder de reforma está vindo para a nação do Brasil. A frase é parte de uma profecia direcionada ao país em 2014, através de Stacy Campbell, durante o 20º aniversário da igreja Cat Fire em Toronto, no Canadá. 2 anos depois, o Brasil começou a vivenciar o movimento de reforma e justiça no governo, descritos na profecia dita pela canadense, através de ações como manifestações populares e outras operações. Olha o que ela disse: eu creio que se a igreja no Brasil se levantar agora, milagres de transformação irão acontecer nessa nação. Algumas pessoas podem olhar a situação no Brasil e dizer: é impossível, nós não temos fé, nós estamos desencorajados. Mas eu declaro, não. Isso é ela falando, Stacy Campbell, em 2014. 2014, querido, eu gosto muito desse negócio de números. 7 anos atrás. Mas eu declaro não. Essa é uma oportunidade de Deus fazer impossíveis, disse Campbell em entrevista. Na ocasião da profecia, quando ela deu essa profecia? Na ocasião da profecia, Campbell havia subido ao altar da igreja para compartilhar o testemunho do seu filho. Ela foi dar o testemunho do filho dela e ela foi tomada pelo Espírito. Judá, que foi curado após ficar tetraplégico, o filho dela. Ela disse: não foi algo planejado, disse ela. Enquanto eu estava compartilhando esse testemunho, o Espírito de Deus veio sobre mim, poderosamente. Eu comecei a gritar: Brasil, Brasil, Brasil. Tem o vídeo desse dia. Porém, o testemunho de Judá e a profecia para o Brasil não se cruzaram em vão. Eu vi no Espírito que as mesmas coisas impossíveis que tinham acontecido com o meu filho, também aconteceriam no Brasil. Coisas impossíveis. Transformação no país, disse ela. Aos 24 anos, Judá estava praticando rugby quando sofreu um acidente em meio ao jogo e ficou instantaneamente tetraplégico. Por causa do severo dano na espinha dorsal do jovem, os médicos disseram que havia 95% de chance de ele permanecer nessa condição pelo resto de sua vida.
Em meio a dias de milagres e palavras proféticas, Judá saiu andando do hospital 5 semanas após o acidente e hoje está 100% curado. No entanto, seu acidente teve um significado profético. No mesmo ano, o apóstolo Chuck Pierce liberou uma palavra: Judá vai à frente. E foi aí que Câmbio passou a entender os propósitos de Deus. Eu acredito que Judá expressa essa cura do tetraplégico, ou seja, de um corpo que não podia se mobilizar, não podia se mover e estava absolutamente paralisado. A cura dele é um sinal sobre o que Deus quer fazer na terra, disse ela. Campbell avalia que muitas vezes na Bíblia, as famílias dos profetas eram sinais das profecias. Ezequiel, a esposa que você ama vai morrer hoje à noite. Isaías, vá, profetize e você vai dar à luz a um filho. Oséias, vá e se case com uma prostituta. Eu não sei porquê, mas muitas vezes as famílias dos profetas vivem a profecia. De acordo com o Campbell, Deus fará milagres impossíveis se a igreja receber essa palavra com fé, lutando por ela em oração. O Brasil tem que ver esse tempo difícil como uma oportunidade, onde tudo está sendo exposto. Existem soluções para uma reforma, para uma transformação, para o fim da justiça, completou Campbell. Tudo que pode ser abalado, será abalado. Tudo que pode ser abalado, será abalado. Para que as coisas que não podem ser abaladas, permaneçam. Não é à toa que o Brasil está passando por isso. Depois de grandes turbulências, é porque vai chegar uma grande vitória. Eu creio que tem uma grande vitória para o povo brasileiro. Fique de pé em nome de Jesus.